Então, ventos contrários não podem mudar decretos. Não importa a intensidade deles, nós já estamos lá na frente, amém? Diga, Deus é bom em todo tempo. Afinal de contas, nós somos como águia, né? Nós estamos sempre acima de qualquer vento, de qualquer tempestade, nós estamos lá em cima. Então, como é bom estar com vocês nessa manhã, né? Uma manhã gostosa, uma manhã fria, lá fora, mas aqui dentro bem aquecido. E eu esperava que hoje todos viessem, mas parece que alguns ficaram debaixo do monte do cobertor. Mas que bom que você veio, você está aqui, amém? Diga, Deus é bom em todo tempo. Então Deus preparou esse momento para falar conosco, para nos ajustar, nos alinhar, trazendo direções, instruções e corrigindo rotas, para que a gente possa exatamente alcançar todo o propósito de Deus que já está estabelecido antes da fundação do mundo, porque você não pode esquecer que Ele nos elegeu nele, Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Amém? Nós já estávamos em Deus. Paulo disse isso aos Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Ele nos elegeu nele antes. Então, antes de qualquer coisa, nós já estávamos eleitos nele. Alguma coisa estava acontecendo que você não estava nem aqui para saber disso, mas no tempo próprio, no tempo certo, você veio porque Ele te escolheu. E não foi por falta de opção, foi porque Ele quis mesmo. Ele quis te escolher. Então, se alguém que escolhe tem muitas opções, mas a opção que Ele teve foi você. Então, você deve glorificar a Deus por Ele ter te escolhido, por você estar aqui. Amém? E eu declaro, em nome de Jesus, com muita responsabilidade nessa manhã, que você terá uma semana de milagres. Eu declaro no nome de Jesus que você terá uma semana de milagres. Aleluia! Você vai receber boas notícias. Alimente isso no seu coração, porque bondade e misericórdia estão me seguindo todos os dias. É o que a Bíblia diz. E nós temos que ficar com aquilo que a palavra diz, amém? Então, toque em alguém e diga assim, teu telefone pode tocar a qualquer momento. E aquilo que fazia dias que estava parado, pode acontecer assim. Prá. Aleluia. Aleluia. Diga, Deus é bom. Então, há uma mensagem da parte de Deus. E essa mensagem, ela vai abrir exatamente portas. Nós estamos vivendo um ano de portas abertas, não é? E, irmãos, é impossível estarmos num ambiente espiritual como esse e as coisas serem comuns. Não tem como ser comum. As palavras deixam de ser meras palavras e elas se transformam em decretos da parte de Deus. Então, se aquilo que Deus me moveu para falar para vocês nessa manhã, que será uma semana de vitória, você precisa começar a crer nisso, para que coisas comecem a se estabelecer na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Eu lembro das palavras da minha mãe. Ela dizia assim, quando eu lhe disser alguma coisa que para você parece impossível, por favor, fique quieto. É melhor você não dizer nada do contrário, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Amém? Glória a Deus. Então, quando eu disse que os decretos não mudam mesmo em face de ventos contrários, é porque eu tenho certeza do que eu estou dizendo. E eu posso profetizar que essa semana haverão sinais de Deus na sua vida, e você vai ver isso. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui juntos e você pode dar um testemunho disso. Amém? O que eu estou te dizendo, eu não estou me baseando na minha mente, nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Eu estou me baseando naquilo que eu orei, naquilo que eu busquei de Deus. Amém? Então eu tenho certeza que quando você saiu de casa, talvez você não tivesse a perspectiva daquilo que Deus está te dando hoje. Mas começa a se encher dessa perspectiva agora. Você não vai ter uma semana comum. Amém? Não será uma semana comum. Principalmente se você orar e buscar dentro da palavra de Deus aquilo que Deus tem para a sua vida. Diga, Deus é bom em todo o tempo. Aproxime-se cada vez mais do Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, Ele tem sempre um galardão para dar. Então, direções, instruções e correções de rota numa reunião como essa, uma reunião espiritual, elas podem se transformar em decretos da parte de Deus
para que você veja essas coisas acontecendo. Isso aconteceu no passado, acontece no presente e acontecerá no nosso amanhã também. Amém? Eu sei do que eu estou te dizendo porque eu sou um homem de milagres, eu já vi muitos milagres. Eu vi milagres desde o momento que eu nasci, a preservação de Deus sobre a minha vida. Eu vi milagres no tempo que convivi com a minha mãe desde os 7 anos e meio, as coisas que aconteciam, que ela falava, que ela professava, que ela cantava. Eu vi todas essas coisas acontecendo. Então, eu quero que você entenda que a unção, ela está disponível para se apoderar de você, para que coisas possam acontecer na sua vida. Então, eu posso te dizer o seguinte: por mais sério que você esteja, por mais acossado por situações e pressões, eu vou te dizer, a partir do momento que você entrou pelaquela porta, talvez você não tenha nem percebido, mas uma alegria nova está à disposição. Alegria, aleluia. Eu lembro do salmista dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele não dizia isso, é verdade, isso é verdade e é bíblico, e nós não vamos desfazer isso. Mas o profeta, quando disse isso, ele só tinha o Espírito sobre. Existe uma diferença quando alguém tem o Espírito dentro. Então, o choro pode durar uma noite, mas a alegria já está dentro de mim. Amém? Não importa o tamanho dessa noite, o que importa é que a alegria já está dentro de mim. E a alegria do Senhor, ela é a minha força. E eu posso me mover em alegria. E se eu me movo em alegria, é melhor ainda. Amém? Diga para o seu vizinho assim: você tem alegria por dentro. Então diga para ele assim: dê um sorriso para mim, porque você vai morar no céu comigo. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Irmãos, todas as vezes que Deus liberar uma palavra sobre você, virão ventos contrários. Fique certo disso. Isso não é para te desanimar, é porque a gente sabe da força e do poder que essa palavra tem e como coisas se tornam contrárias a ela quando nós começamos a andar na palavra. E isso não é para que nós desistamos, é para que a gente continue firmado cada vez mais naquilo que Deus está falando, em detrimento de qualquer coisa. Alguém pode dizer assim: mas pastor, não chove, a terra não está dando, as coisas não estão acontecendo, e daí? Isso não vai invalidar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Eu vou andar nela independente de qualquer coisa. Não importam as coisas que estejam acontecendo lá fora, amém? As circunstâncias que venham sobre mim, o que meus sentimentos, minhas emoções, meus sentidos possam dizer. Isso não vai invalidar de forma nenhuma a palavra de Deus que eu tenho por dentro, e você deve guardar essa palavra com você. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4 e vamos olhar o versículo de número 35. Marcos 4, 35. Aleluia. Está escrito assim: disse Jesus: passemos para o outro lado. Que coisa boa, não? Passemos para o outro lado. Alguém colocou com mais ênfase: naquele dia, sendo já tarde. Você sabe por que essa expressão está dita? Porque eles estavam lá desde a manhã. Jesus estava com eles desde a manhã, ensinando. Uma coisa é você passar 45 minutos, 50 minutos, 1 hora e 20 no culto, ouvindo, aprendendo. Outra coisa é um dia inteiro você ouvindo alguém te ensinar. E já estava tarde, e alguém disse, que Jesus disse: olha, já é tarde, passemos para a outra margem. Essa foi a lição de Jesus. E a Bíblia diz que eles chegaram à outra margem, porque tudo aquilo que Jesus dizia acontecia. Amém? Tenha cuidado com as suas palavras, porque palavras negativas, elas têm um poder tremendo. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Então, aquilo que você fala tem um poder extraordinário. Eu ensinei há um tempo atrás aqui para vocês sobre o eu sou. O eu sou. E aquilo é tremendo porque sempre que você falar o eu sou, nunca coloque em seguida nada negativo. Sempre algo positivo. Tenha cuidado. O eu sou é o próprio Deus, e essa palavra ela carrega nela um poder tremendo,
E você nunca deve acrescentar nada negativo. O eu sou é aquele que me cura. O eu sou é aquele que me preserva. O eu sou é aquele que está comigo. Eu sou aquilo que ele disse que eu sou. Eu tenho aquilo que ele disse que eu tenho. E eu posso fazer aquilo que ele disse que eu posso. Então, o eu sou falou todas essas coisas, não coloca nada negativo depois disso. É muito importante. Diga, Deus é bom em todo o tempo. Não carregue o seu coração com coisas negativas, com palavras negativas, porque isso não vai fortalecer a você em nada. Então, Jesus passa para o outro lado com eles. Mas no meio disso acontece algo. A Bíblia nos fala que houve uma tempestade. E eu disse domingo passado, nunca deixe a tempestade dizer para você que Deus não está presente na tempestade. Deus está presente na tempestade, não importa o tamanho dessa tempestade, não importa como ela esteja se movendo, esteja vindo ao seu encontro, não se preocupe. Se ela estiver vindo, levante suas mãos, comece a glorificar a Deus, não deixe que nada possa lhe atingir. Você tem a palavra, você tem o respaldo da palavra dentro de você e você tem que se firmar nessa palavra, porque quem não está firmado na palavra vai ter grandes problemas. Então, nessa manhã eu quero dizer para você que você se firme na palavra, porque possa estar acontecendo o que acontecer. Se Jesus disse que você vai passar para o outro lado, você vai passar. De uma forma ou de outra, você vai ser levado para um outro contexto. Fique certo disso. As coisas vão se resolver. Tudo vai ficar de conformidade com aquilo que a palavra tem nos ensinado. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que existem muitas vezes situações que nós nunca imaginávamos que fossem chegar para nós. Mas, como eu te disse, ventos contrários não mudam decretos, então ele pode soprar como soprar, não tem nenhum problema. Eu amo a Bíblia, irmãos, porque ela é atual e real, e ela nos mostra coisas que aconteceram com pessoas, para que a gente tenha um exemplo de coisas que aconteceram e a gente possa vivenciar também, através da nossa própria fé, os nossos próprios milagres. Amém? Isso é muito bom. Nós temos que vivenciar os nossos próprios milagres. É muito bom quando você pega um livro de um americano e você lê e vê os testemunhos, coisas gloriosas, e alguém diz, mas isso só acontece com os americanos. Não, acontece com a gente também. Acontece com a gente também. Há 10 anos atrás eu gritava lá no templo, em cima da plataforma, a plataforma tem... Todo mundo quer dizer, 40 metros. Hoje a plataforma tem muito mais. Eu gritava também pela fé, transmitindo o culto por câmeras que não existiam. E eu chegava na cabeça da plataforma e falando para a câmera que não tinha ninguém. E tinha pessoas que ficavam olhando para mim pensando que eu estava enrolando o cabelo. Não. Eu estava crendo na palavra que eu tinha recebido. Amém? A gente não tinha ar-condicionado, um calor daqueles que eu só sentia agora em Orlando, uma coisa absurda. Calor tremendo, eu dizia, liga os ar-condicionados. Aí lá ia a Demai e ligava um ventilador. Mas tinha ar. Então, as coisas que você olha e que você coloca dentro do seu coração como imagem, se você colocar isso, verbalizar essas coisas, elas irão acontecer. O problema é que nós não temos o costume de andar com a palavra. E quando nós andamos com a palavra e falamos a palavra, você vai ver todas as coisas acontecendo na sua vida. Agora, nós temos uma parte nossa que deve ser feita, uma busca a Deus, a nossa vida de oração, jejum. Eu gosto de jejuar, você também precisa gostar de jejuar. É muito importante, amém? Temos uma vida com Deus que precisa ser buscada, a nossa santificação, cada dia, projetando coisas com Deus, para Deus, com Ele e para Ele. E essas coisas vão abrindo portas, amém? As coisas vão começando a funcionar. Irmão, não tem como dar errado se você estiver vivenciando a palavra. Não tem como dar errado. Os discípulos estavam lá, no barco. De repente, uma tempestade. Ventos fortes. As ondas impetuosas de um lado para o outro. E eles ficaram atônitos, como se fossem morrer. E eles vão até Jesus. Jesus está dormindo. A incredulidade estava acordada e a fé estava dormindo. Já pensou que coisa? Você precisa andar em fé, andar em amor, andar em fé, porque o amor produz a manifestação da fé. Então, se você anda em amor e se você anda em fé, você vai ver todas as coisas que você estiver projetando acontecendo. Tem coisas que estão no meu coração e já estão sendo projetadas. E eu estou declarando essas coisas todos os dias nos meus momentos de oração. E sabe de uma coisa? Eu vou ver.
Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Os impedimentos que possam vir. Eu aprendi uma coisa da semana passada para cá e tem sido tão gostoso. Dormi 9 horas da noite. Irmãos, eu dormi 9 horas ontem, dormi 9 horas hoje, direto. 70 anos. E você que é jovem, que tem todo o gás, você pode dormir 12 se você quiser. Eu já percebi que é um desgaste tremendo você ficar até meia-noite acordado, vendo televisão, vendo besteira, passando o telefone o tempo todo, ou subindo ou descendo. Tudo bobagem. Deitar 9 horas e dormir. E quando me deito, eu digo logo assim, em paz, me deito, logo pego no sono, porque tu, Senhor, me faz descansar seguro. Aleluia. Eu percebi que até as rugas suavizaram, porque dormi bem. Aleluia. Diga, Deus é bom. Você não pode viver sem rumo e sem direção. Você tem que ter direcionamento na sua vida. Você tem que ter direções para aquilo que você deseja, foco nas coisas que você está fazendo, porque senão o seu senso profético do destino nunca vai se alinhar com você. Perceba que tudo funcionava na vida de Jesus. Por quê? Porque ele andava profeticamente. A Bíblia diz que Jesus andava assim, como disse o profeta tal, como está escrito. Era assim que Jesus andava. Nós temos que andar pela palavra da mesma forma que Jesus andava. Jesus não dava um passo sem aquilo que a palavra dizia que ele fizesse. E Jesus muito inteligente. Todas as vezes que quiseram trazer para ele glória, honra e um manto para fazer o rei, ele escapava. Porque Jesus tinha uma sabedoria extraordinária. Ele não queria a glória dos homens, ele queria a glória de Deus sobre ele. Diga, Deus é bom. Então, não importa as coisas que estejam acontecendo, se firme na palavra. Se você estiver firmado na palavra, você será mais que vencedor. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. A minha mãe andou toda a vida na palavra. E aquilo foi maravilhoso. E se você chegasse na minha casa, ela já com 80 anos, a primeira pergunta dela, aceitou Jesus como Senhor e Salvador? E já começava a cantar e já fazia um apelo. Entende? A vida inteira na palavra. Morava a 8 quilômetros da igreja. Ia de manhã, andava 8 quilômetros para ir, 8 quilômetros para voltar, à noite 8 quilômetros para ir. Você tem carro, tem tudo e diz, como é longe. Meu Deus, como é difícil. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Já não pegamos mais a palavra? Nós temos que ter a palavra dentro do nosso coração diuturnamente. Eu estou terminando esse mês o livro de Hebreus. Que coisa linda, que tanta coisa gloriosa eu tenho visto na leitura desse livro. O que é que você está lendo? Pastor, eu só tenho tempo para ler um versículo. Não, tudo bem, Deus não vai te condenar se você está lendo um versículo, mas é muito importante que você tenha uma sequência, um estudo, para que você descubra as coisas. É muito importante. Como é glorioso você descobrir coisas que a palavra tem, que são extraordinárias. Eu estava lendo aqui no livro de Hebreus, deixe-me ver se encontro aqui para mostrar para você algo que me chamou muito a atenção e eu fiquei assim maravilhado. Se eu não me engano é no capítulo 6, que diz assim, porque a terra que absolve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles que também a cultivam. Estes recebem bênção de Deus. Você está cultivando a terra? Muitas vezes você quer receber muita coisa de Deus, mas você não está cultivando a terra. Você não está plantando. Você não está se entregando àquilo que os princípios bíblicos falam. Eu achei isso aqui extraordinário. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é cultivada, esses receberão a bênção de Deus. Olha que coisa linda. Quantas vezes eu não já li isso? Mas isso aqui me chamou a atenção, foi extraordinário. E outras coisas que eu estou lendo. Então, se firma na palavra. Se firma na palavra. Mas, pastor, eu estou vivendo muito bem. Hoje eu não tenho nenhum problema, graças a Deus. Mas você não sabe o dia de amanhã. Pode se levantar uma guerra, pode se levantar uma batalha contra você. Mas se você tem a palavra, você vai ficar firme. Você vai andar em sobriedade do mesmo jeito que você estava andando quando não tinha problemas. Agora, quando você não tem a palavra, você entra em parafuso.
não é? Você fica cabisbaixo, cansado, querendo desistir de tudo. O que mais nós temos hoje é pessoas que estão desistindo. Por que elas estão desistindo? Porque elas não têm a palavra. Elas têm muito conhecimento e pouca revelação da palavra. E nós precisamos da revelação. Amém? Mas, pastor, às vezes eu estou caminhando e parece que eu estou nadando contrário ao rio. Não se preocupe. Continue nadando. Você vai chegar do outro lado. Se a palavra diz que você vai chegar, você vai chegar. Eu tenho consciência nessa manhã de que nós estamos no rumo certo das coisas que nós temos pleiteado em Deus. Você precisa ter consciência completa daquilo que você está pleiteando em Deus. Só não deixe uma coisa acontecer com você. Eu estava lendo isso em Hebreus também. A consciência de obras mortas sobre a sua vida. Porque tem pessoas assim, quando elas estão passando um problema, elas estão sem a palavra. Então elas estão passando um problema, elas começam a pensar, meu Deus, por que eu estou passando esse problema? Por que está acontecendo isso na minha vida? Aí você começa a lembrar de 1930, para os de 1930. Lembrar, eu acho que esse pecado eu não confessei. Isso é consciência de pecado. A Bíblia diz para nós andarmos numa consciência de justiça. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, Jesus Cristo, fôssemos feitos a justiça de Deus. Então você tem que andar com a consciência de justiça. Consciência de pecado atrasa o homem, deixa o homem para trás. Você está sempre andando para trás como caranguejo, porque está sempre com a mente pesada por alguma coisa. Você tem que se livrar disso. O sacrifício de Jesus foi poderoso. Exatamente. A Bíblia diz que com um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre tantos quantos estão sendo santificados. Só bastou um sacrifício. Escute o que a Bíblia diz. Com um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre. E aí você, muito religioso, diz assim, mas não tem ninguém perfeito. Você sabe o que é perfeição? Perfeição é exatamente o quê? Maturidade espiritual. Aleluia, maturidade espiritual. Um sacrifício, ele tornou você perfeito. Essa perfeição ela vai se desenvolvendo à medida que você vai entrando na palavra, uma vida de comunhão com Deus, você vai vendo a perfeição se manifestando a cada dia. O que foi que Paulo disse aos Filipenses capítulo 2, versículo 12? Irmãos, muito mais na minha ausência, não só na minha presença, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Você pensa que a salvação é só levantar a mão, estou salvo, amém, aleluia, esperar o dia que vai. Não. A Bíblia diz que a salvação precisa ser desenvolvida. Salvação é o sou de Deus, que significa libertação, segurança, preservação, cura e perfeição. Essas coisas precisam ser desenvolvidas. Libertação, segurança, preservação, cura e perfeição. A perfeição foi dada, mas ela tem que ser desenvolvida. À medida que eu me envolvo com Deus, com a palavra, eu vou desenvolvendo tudo isso na minha vida. Eu me lembro, eu já contei isso aqui uma vez, mas eu estou pregando, posso contar quantas vezes eu quiser. Uma senhora, uma certa vez, me chamou na casa dela porque disse que toda vez, 6 horas, na janela, ela estava jantando e ficava um vulto para lá e para cá. Ela disse, pastor, eu não aguento mais, eu acho que é uma alma. Eu disse, uma alma? Eu disse, eu vou na sua casa. Eu vou lá na sua casa. E eu fui na casa dela. Na hora do jantar, ela botou um lanchezinho para mim e ela fica olhando para a janela. Ela ficou de costa, nem ficava de frente para a janela, já ficava de costa. E eu fiquei olhando para a janela. Daqui a pouco eu vi a sombra meu. Eu digo, eita, tem uma sombra. Ela disse, não disse? Eu digo, mas vamos olhar o que é que tem fora da janela. Tinha um pé de coqueiro. O coqueiro balançava, dava sombra dentro de casa. Era somente isso. Você entende? A pessoa não está nutrida com a confiança, não está desenvolvendo a sua libertação das coisas que podem acontecer. Entende? Eu me lembro que com 3 meses de convertido, eu fumava. A carteira de Hollywood com filtro. Não era sem filtro, não. No bolso. Fumando. E o meu amigo chegou um certo e disse assim, rapaz, eu estou trazendo para você um chá que vai resolver seu problema. Eu disse, rapaz, eu já fiz a acupuntura. O que você imaginar, eu já fiz e não consigo deixar de mais consegue. O chá que eu vou te dar hoje é para sempre. Eu disse, muito bem, então me dá o chá. Eu disse, vou dar hoje. Tá certo. Ele disse, caminhe lá para trás, fique 10 metros longe de mim. Eu disse, por quê? Ele disse, porque tem efeito colateral. O chá tem efeito colateral. Ele estava me ensinando a andar na palavra. E eu fui. Ele disse, está me ouvindo? Eu disse, estou. Para de brincadeira, me dá esse chá.
Se prepare para tomar o chá. Janduí, eu disse, diga, você precisa tomar um chá de vergonha na cara. Eu tomei um susto. Eu disse, vem dizer aqui perto dele, você não disse que tinha efeito lateral? Você entende? Então, tem coisas que você tem que absorver na palavra para você se desenvolver. A minha libertação estava comigo. Mas eu estava vivendo as mesmas coisas que eu vivia antes e agora dentro do Evangelho. Eu não posso. Já me foi dada a salvação. Nela foi me dado o poder da libertação. Eu tenho que me libertar. Ninguém tem que botar a mão na minha cabeça. Declaro, você a partir de hoje não fuma mais. Isso não existe. Não existe. Aquilo que eu não quero deixar, não tem oração que faça. Eu preciso deixar as coisas que me impedem de andar na palavra para que eu veja o sucesso da palavra acontecendo comigo. Porque é muito fácil você dizer, não, esses milagres só aconteciam no tempo dos discípulos. Não, acontece hoje. O problema é que nós temos que andar na palavra como eles andaram. Eu tomei o chá. Rasguei a carteira na hora, bravo. Ele disse, não, isso aí eu já conheço. Primeiro café, tu fuma de novo. Não. Aquele foi o chá mesmo, um chá de vergonha. Tem coisas que a gente precisa ter cuidado na nossa vida, senão a gente não deixa. E a palavra não vai fazer o efeito que a gente precisa que ela faça. Sabe? Deus não pode trabalhar coisas na vida de crianças. Não adianta chegar diante de Deus cheirando uma madeira que não vai acontecer nada. A gente precisa ter maturidade. E maturidade é desenvolver aquilo que nós temos. Então, perfeição está dentro da salvação e eu preciso desenvolvê-la. Andando com Deus, vivendo com Deus, andando na palavra para que as coisas possam acontecer. Amém. Eu sei que é muito bom pregar sobre prosperidade, ver você correndo, pulando, gritando, plantando bananeira. É bom demais. Mas tem momentos que a gente tem que pregar umas coisas assim, para a gente começar a pensar. A prosperidade virá, mas existe algo que eu tenho que viver em Deus. Eu não posso viver minha vida de qualquer forma. Eu não posso viver de qualquer maneira. Eu já vi pessoas dizendo assim, não, Jesus já perdoou todos os pecados, então até 2.800 e tanto eu posso pecar que não vai ter mais problema. Quem foi que disse isso? Não é assim. A nossa vida hoje, ela precisa ser pautada naquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado e nos falado. A maturidade é muito importante que aconteça. Perfeição chama-se maturidade espiritual. Salomão, irmãos, escreveu 3 livros. Quem sabe quais foram? Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São 3 períodos da vida. 3 períodos da vida. O primeiro período, ele era bem jovem. O segundo período, ele já era um homem feito. E o terceiro período, ele já era um homem velho. O primeiro período é um livro cheio de sabedoria, de encantamento. O segundo é de um homem maduro, apaixonado. E o terceiro, de um homem que está se arrependendo de coisas que fez e que não devia ter feito. Por quê? Porque não cuidou da sua maturidade. Aí eu te pergunto, nós temos que passar pelo mesmo processo de Salomão? Para depois que está velho, encontrarmos os erros que nós fizemos? Não. Irmãos, o Espírito Santo, a graça e o favor de Deus está disponível para mim e para você, para que nós andemos num estilo de vida bem diferente de estilos de vida de pessoas do passado andaram, porque não tinham dentro de si o Espírito Santo. Não tinham nascido de novo, não tinham o Espírito recriado. Eles não tinham, apesar de toda a sabedoria, o entendimento que você pode ter hoje. Então nós não temos que cometer os mesmos erros. Mas para não cometermos os mesmos erros, nós precisamos andar na palavra. Se nós andarmos na palavra, os erros cometidos em tempos passados não vão acontecer nos dias de hoje. É possível que tenhamos jovens dinâmicos, fortes na palavra. O mundo precisa de jovens fortes, dinâmicos na palavra. Homens e mulheres de Deus que possam mostrar os feitos de Deus nesse tempo, porque você olhar para trás e ver o que a mão de Deus fez no passado é muito bonito. Mas sabe que a mão de Deus está disposta para fazer as mesmas coisas nos dias de hoje? A mesma coisa. Mas Deus está procurando homens e mulheres que possam estar disponíveis
Afinal de contas, tem uma profecia bíblica que foi dada para Jesus Cristo e é para nós. Abra sua Bíblia aí em Isaías capítulo 53 e o versículo 10. Irmãos, essa palavra, Isaías captou ela nos seus momentos de oração. Os profetas oravam e eles ouviam o céu falando. E o céu falava e eles ouviam, eles traziam essa palavra para o povo. O profeta Isaías, 735 anos antes de Cristo, ele orando, ele ouviu o pai conversando com o filho. E o que foi que o pai disse para o filho? Ele disse o seguinte: quando você der a sua alma pelo pecado dos homens, você verá a sua posteridade. Isso é uma promessa que foi dada para Jesus Cristo, uma palavra profética que foi dada para Jesus. Aí eu te pergunto, quem é a posteridade de Jesus? Levante sua mão direita. Se você não tiver, eu vou orar por você, para você ter um agora. Diga, eu sou a posteridade de Jesus Cristo. Essa palavra profética se cumpriu na vida de Jesus Cristo quando ele deu a vida dele por meu e seu pecado. Segundo, ele diz, a sua posteridade terá longevidade de vida. Diga, eu vou viver muito. Então, cuidado para não abreviar o seu tempo. Paulo disse aos coríntios, é possível que não tem ninguém aqui que faça o julgamento com esse rapaz que está possuindo a esposa do pai? Eu e vocês, em o nome do Senhor Jesus Cristo, vamos entregar a carne dele a Satanás para que o Espírito seja salvo. Uma vida desregrada é possível ter a longevidade quebrada, para que não haja perca do Espírito. Olha que coisa séria isso. Ele disse, em nome de Jesus, eu vou entregar a carne a Satanás. A gente usa esse texto erradamente, mas cuidado. Foi simplesmente para isso, foi para não deixar o cara perder aquilo que ele tinha recebido. Então é melhor morrer cedo e ser salvo do que morrer tarde e perder tudo. Era essa a compreensão de Paulo. Então nós não precisamos passar por isso. Porque está proposto para a gente o quê? Longevidade de vida. Viver muito. Eu estou com 70, vou completar 71. Eu tenho dito que quero chegar a 96. Alguém já disse que eu posso viver mais se eu quiser. Glória a Deus. Você pode pensar que isso é soberba, mas não. É porque eu tenho uma palavra. Se eu tenho uma palavra, eu posso reivindicar essa palavra se eu estiver vivendo direito com Deus. Amém. Ele verá a sua posteridade. Essa posteridade terá os dias alongados. Ainda tem mais a terceira bênção que está nesse versículo aí. E essa posteridade verá a prosperidade da vontade do Senhor em suas mãos. Olha que coisa bonita. Estende as mãos assim. Diga, minhas mãos verão a prosperidade da vontade do Senhor. Você já imaginou que essa profecia é minha e sua? Foi dada para Jesus Cristo, mas ela é minha e sua agora. Por isso que temos que atentar para o momento profético que nós estamos vivendo, porque nós podemos fazer coisas que não deveríamos fazer, burlando o plano de Deus. Eu disse uma certa vez aqui que Moisés, em 2 momentos cruciais na vida, ele perdeu o direito de continuar. E a gente pensa que foi só porque ele, a primeira vez, falou na rocha, e a segunda, bateu na rocha, e a segunda era para falar, e ele bateu. Então ele bateu e morreu. Não, não foi nada disso. Existia um caminhar profético nisso, extraordinário. A primeira vez o povo estava rebelde, ciscando e etc. Aí Deus disse, olha Moisés, bate na rocha que eu vou dar água, bate. Ele bateu. Mas em outro momento o povo estava desorganizado, não estava andando com Deus de jeito nenhum. E Moisés foi ao Senhor e o Senhor disse, Moisés, santifique o povo e fale a rocha. Aí ele foi, santificou o povo. Na hora de falar a rocha, ele começou, vocês são rebeldes, vocês são isso, são aquilo outro. Esqueceu, pegou o cajado, pá! O que significa isso? Simplesmente bater e não entrou? Não. Olha o processo profético. O primeiro momento que Jesus veio, ele foi ferido.
A rocha foi ferida. Mas no segundo momento, ninguém fere a rocha. Se fala com a rocha. Moisés burlou o plano profético. Ele bateu novamente. Jesus não vem para levar pancadas na segunda vez. A primeira vez ele foi julgado por Pilatos. Na segunda vez, Pilatos será julgado por ele. Então nós temos que entender essa corrente profética da palavra, que está na palavra, para vivermos essa corrente profética, para vivermos bem. Então é necessário que nós tenhamos cuidado com a salvação que nos foi dada, não podemos negligenciá-la. E a única forma de você descobrir todos os fatos da salvação que você tem, a Bíblia em Isaías 53 fala de 38 aspectos legais da salvação. Eu não vou ter tempo para discorrer isso aqui, mas eu citei 3 para vocês. São coisas extraordinárias, são profecias, coisas fantásticas, que se nós andarmos na palavra nós vamos descobrindo. E a forma é o Espírito Santo que vai nos ajudar a descobrir essas coisas. Então não podemos ser negligentes com a palavra. Temos que andar com a palavra. Andando na palavra, você vai ver que as coisas vão fluir corretamente para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Diga, Deus é bom em todo o tempo. Você sabe que quando foi para ser o casamento de Isaac, eles não namoraram? Foi através da palavra do Pai, através daquilo que ele tinha por dentro no coração, e as coisas funcionaram? As coisas deram certo? Andando na palavra, tudo vai ter uma solução, até o seu casamento, os seus negócios, a sua vida, tudo aquilo que você quer fazer, mas tem que ser na palavra, porque sem palavra não tem como. Tudo foi feito através da palavra, e sem a palavra não tem como as coisas funcionarem. Então, todas as adversidades que você venha passar na vida, se posicione na palavra. Veja as promessas que a palavra tem para você, reivindique essas promessas para você. Se eu ando legal na presença de Deus, com aquilo que Deus fez por mim, eu posso dizer, alguém pode me chamar de soberbo, mas não adianta, porque eu me conheço. Eu sou a posteridade de Jesus Cristo, eu sou o continuador da obra dele aqui na terra. Eu tenho direito à longevidade de vida. É um direito que eu tenho. Isso não quer dizer que eu vou viver, vai depender muito de mim também. Eu tenho esse direito, está lá. E as minhas mãos vão ver a prosperidade da vontade do Senhor. Aquilo que é a vontade do Senhor, eu vou ver nas minhas mãos, está escrito. É uma palavra para mim e para você. Essa palavra foi dada antes de Cristo, 735 anos antes de você nem estava lá. Você veio muito mais, tempo depois, mas a palavra está aqui. No momento que você tem o conhecimento da revelação, ela passa a ser sua. Amém? Diga para o seu vizinho, no momento que você tem consciência da revelação, ela passa a ser sua. Aleluia. Então eu vou decretar nessa manhã uma palavra para você. De fato eu vou ser mais ousado, eu vou profetizar uma palavra para você. Você está pronto para receber essa palavra? O louvor pode subir porque eu já vou profetizar. Não importa o cenário que você esteja vivendo. Escute isso. Não importa o cenário que você esteja vivendo. Não importa. Aquilo que seus olhos estejam vendo, que parece que não tem solução, parece que não vai acontecer, não importa o cenário. Porque o cenário era tenebroso aos olhos dos discípulos. O barco sendo jogado de um lado para o outro, o vento acabando tudo. Aquele era o cenário. Mas quando Jesus levanta, o cenário muda. Diga, Deus é bom em todo o tempo. Então não importa o cenário, escute isso, não importa o cenário que você está vivendo. Se a palavra estiver dentro de você, e você estiver na palavra, você vai passar pelo meio da tempestade. Você vai andar pelas águas. Você vai bater nas portas e as portas vão se abrir. E se a porta não abrir, a parede vai cair. Porque ele tem o poder de fazer isso para você. Agora, ele quer que você ande na palavra. Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, aleluia! Diga, Deus é bom. Sabe de uma coisa? Você pode definir o seu amanhã hoje, aqui agora. Meu Deus,
Se eu estivesse pregando essa palavra lá no berçário, os bebezinhos já estavam tudo correndo lá. Você entendeu? Você pode hoje definir o seu futuro dizendo assim: a partir de hoje, o meu negócio é com Deus. A partir de hoje o meu negócio é com Deus. É com Ele que eu vou andar. É com Ele que as coisas vão acontecer. Diga: Deus é bom. A sua casa vai andar em segurança. Seus filhos vão andar em segurança. Seus negócios vão andar em segurança. Irmãos, não importa o que o governo faça. Se Deus estiver no negócio, de alguma forma vai acontecer para você coisas que não acontecem para outros. Não tenha a minha palavra como uma palavra comum nessa manhã. Pegue isso para você. Não importa o cenário. Mas não está chovendo. Vai lá e vê se está chovendo. Não está chovendo. Irmão, não importa o cenário. Se você tem uma palavra de Deus por dentro de você, é essa palavra que vai fazer com que as coisas aconteçam na sua vida. E se você não acredita, é um direito seu não acreditar. Mas você chegou tarde para dizer a mim que não funciona dessa forma. Vocês não têm ideia da pressão que eu estou passando. Eu não tenho ideia da sua. Mas eu não deixo de dormir, eu não deixo de me alimentar, eu não deixo de crer, eu não deixo de acreditar, eu não deixo de ler a palavra, eu não deixo de orar. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Aleluia! Então eu tenho essa convicção de que a qualquer momento... Eu já disse a vocês uma vez, eu passei 6 anos levantando e abrindo a porta do apartamento, porque eu tinha uma palavra: um dia vai chegar. E durante 6 anos, todos os dias eu ia, todos os dias eu abria a porta, não estava lá. Eu disse: mas amanhã está. No outro dia não ia, não estava, mas amanhã está. Até que um dia eu abri e estava lá. Agora, se você me perguntar como é que entra, eu não sei, porque a portaria não avisou, ninguém disse nada, mas quando eu abri, estava lá. Você pensa que isso aqui vai ficar só assim? Nem ouse pensar que vai ficar só assim. Daqui a pouco você vai ver mudanças aqui. Aleluia. Pastor, o senhor vai buscar recurso aonde? Não é da sua conta. Se você não trouxer, Deus vai mandar de alguma forma. Eu tenho essa convicção, irmão. Ande numa convicção diante de Deus, na palavra dele, que você vai ver que as coisas vão acontecer. Nós recebemos uma palavra essa semana na hora nona, maravilhosa, do pugilista maestro. O pessoal não conhece essa história, né? Pugilista, né? Aliás, não quero chamar você de pugilista não, porque pugilista era Ofner. Ofner, o filho de... Não, era o outro. O primeiro era o pugilista, o segundo era boca de serpente, misericórdia. Os filhos de Eli, cuidado com o nome que você bota nos seus filhos, que é um problema, né? Mas nós recebemos uma palavra desse irmão essa semana aqui na hora nona. Ele disse o seguinte: olha, vai ser fácil, rápido e leve. Eita glória!